Olá, tudo bem? Bom dia com vocês. Aqui é a professora Elisiane para mais uma aula de português. Hoje é dia 25 de agosto e hoje nós vamos fazer uma leitura e interpretação textual. Então se prepara aí, pega o teu material, teu estojo, teu caderno e vamos ler este texto juntos e escrevê-lo no caderno, ok? Então você, se precisar pausar, você pausa para escrever o título da atividade, leitura e interpretação e a data, 25 de agosto de 2020. Qual é o título do texto que nós vamos ler hoje? Aprendendo com os erros. O mestre conduz seu aprendiz pela floresta, embora mais velho, caminhasse com igualdade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz, levando mais um tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o mestre. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida. E como lidar com eles? Como deveria lidar com seus tombos, respondeu o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez escorregar. Então aqui, ó, gente, para demonstrar essa história, aprendendo com os erros, na primeira parte do o Karate Kid que teve, né? É um filme legal. Deu tá? Eu escolhi essa imagem e depois para ter o 4, o 5 e o 6, o 7, eu escolhi já uma imagem do filme Karate Kid mais moderno, né? Que vocês devem ter visto esse filme Karate Kid com esta imagem aí ao lado, ok? Então esse texto que nós acabamos de ler, tá? Ele tem um título que está aqui, ó, na primeira parte do texto, tá? Esse título ele está em destaque, né? Aprendendo com os erros. E esse texto possui 7 parágrafos, ok? Muito bem. Agora você vai pausar, você vai voltar lá na primeira parte, dá a pausa no seu slide, pega seu caderno, pega sua caneta e anota o texto no seu caderno de português, ok? Em seguida, você vai anotar o parágrafo 4, 5, 6 e 7. Quando você terminar, você vai continuar anotando as perguntas sobre o texto, tá? A pergunta número 1 é: qual é o título do texto? A pergunta número 2, quais são os personagens principais da história? Pergunta número 3, onde se passa a história? Volte lá no texto, procure essa informação e anote no seu caderno. Pergunta número 4. De acordo com a história, qual é a diferença entre aprendiz e mestre? Tem 2 frases no texto que representam os papéis do aprendiz e do mestre. Eu quero que você volte lá no texto e procure essas 2 frases. Aprendiz. Qual é a frase que representa o aprendiz? E qual é a frase que representa o mestre? O papel do mestre na vida do aprendiz? E o aprendiz, qual deve ser o papel dele? Ok? Em seguida, você vai continuar anotando as outras perguntas, tá? Tem mais 3 perguntas. Mais 4 perguntas, perdão. A quinta pergunta diz assim: qual era a reação do aprendiz quando caía? O texto narra que, ao cair, o aprendiz fazia algo, tá?
Então, você vai anotar aqui na atividade 5, ok? O que isso mostrava sobre ele? Quando ele fazia isso, o que essa atitude mostrava sobre este aprendiz? Atividade 6, pergunta 6. Qual foi a reação do aprendiz quando o mestre, ao chegar ao local sagrado, resolveu voltar? Qual foi a reação desse aprendiz? O que ele falou para o seu mestre? Você lembra? Se não lembra, vai e volta no texto, releia de novo para poder responder corretamente a sua pergunta. Pergunta 6, tá? Pergunta de número 7. Explique com suas palavras o que o mestre ensinou e de que maneira, ok? Nessa pergunta, você vai responder com as suas palavras, você não vai copiar nada do texto, tá? É para explicar com as suas palavras o que o mestre ensinou e de que maneira ele ensinou o seu aprendiz. Pergunta número 8. Em sua opinião, o que o aprendiz poderia ter feito de diferente para aprender a lição mais rápido, ok? No slide, a imagem, né, do bonequinho segurando o caderno acabou tapando a vogal O, tá? Então, preste bastante atenção, porque faltou a letra O. Então, na palavra lição, anote aí no seu caderno, ok? Então, a pergunta 8 você vai anotar. Em sua opinião, o que o aprendiz poderia ter feito de diferente para aprender a lição mais rápido, ok? Feito isso, anotadas as 8 perguntas, anotado o texto, você terminou a aula de português, ok? Não se esqueça de enviar as fotos das atividades conforme o nosso combinado. Obrigado pela participação nesta aulinha. Beijos, até a próxima!